Então, vamos continuar nossa anjinha Gabriela. No primeiro vídeo, a gente fez o corpinho, a cabeça. Agora, falta o restante para montar. Então, aqui eu tenho um bracinho e uma mãozinha. Vou fazer com vocês o que falta. Então, vamos iniciar pelas mãos. Primeira carreira, eu fiz 6 pontos baixos no anel mágico. Fechei e já fiz o primeiro ponto da segunda carreira, que vai ser uma carreira de 2 pontos baixos, 1, 2, e um aumento até o final da carreira. Nós vamos ficar com 8 pontos no total, 1, 2 e o aumento. Agora, nós vamos fazer 3 carreiras retas, então, vou fazer a carreira 3, 4 e 5, 3 carreiras de 8 pontos. Vou fazer e volto. Carreira 6, então, vamos fazer 2 pontos, 1, 2, e uma diminuição por toda a volta. Vamos fazer essa carreira, vamos ficar com 6 pontos, como no anel mágico. É para fazer a mãozinha, 1, 2, e a diminuição. Agora, na carreira 7, nós vamos aumentar novamente essa carreira. Então, é só para fazer, ó, esse detalhezinho aqui da mãozinha. Então, vamos fazer agora a carreira 7. 1, 2 e um aumento por toda a volta, ficando novamente com 8 pontos. Vou fazer e volto. Então, agora nós iremos fazer, ficamos com 8 pontos. Na carreira 8, nós vamos fazer 1, 2 novamente, 1, 2 e um aumento. Vamos fazer essa sequência por 2 vezes. Então, vou fazer aqui a carreira toda com vocês. 1, 2 e um aumento. E aí, vai sobrar 2 pontinhos. Então, vamos fazer esses 2. Então, vou repetir aqui o que eu fiz para você entender. Carreira de número 8, eu fiz 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Então, fiz essa sequência por 2 vezes. E depois vai sobrar 2 pontinhos aqui. No total da carreira, nós ficamos com 10 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 9 até a carreira 13, então, 5 carreiras de 10 pontos. Vou fazer as 5 carreiras e volto. Fiz as 5 carreiras, não enchi o braço. Se você quiser encher a mãozinha, até pode, mas eu não enchi. E agora, na carreira 14, nós vamos unir, fechando todo o bracinho. Então, ó, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro para você entender. Terminei aqui, onde está o marcador é no próximo ponto que eu já tirei. Vou dobrar. Vou jogar o fio, ó, para trás. E aí, ele acaba passando aqui, ó, por cima do último pontinho que a gente fez. Eu vou entrar aqui onde estava o marcador e vou passar por baixo da linha, ó, pegando o ponto do outro lado. E fiz o primeiro ponto. 2, 3, 4. Não, na verdade, esse é o terceiro. Agora é o quarto. Ó. E 5. São 10 pontos que a gente tem que ficar 5 pontos agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou cortar 2 palmos para costurar. E deixo reservado esse com o outro, ó. Agora, vamos fazer a manga da roupinha. Peguei aqui a cor, a mesma que eu utilizei no restante do corpo. Vou deixar 2 palmos do anel mágico, porque a gente vai aproveitar para costurar. Então, ó, faço o meu anel deixando esse fio bem grandão. E vou colocar 6 pontos no anel mágico. Então, vou fazer aqui e volto. Fiz 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar. E antes de fazer o ponto baixíssimo para concluir a primeira carreira, ó, eu vou passar a linha para fora. Então, passei. Agora, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a segunda carreira, que vai ser uma carreira de 1 ponto e 1 aumento. Vamos ficar com 9 pontos nessa carreira. 1 ponto baixo e 1 aumento no próximo. Vamos seguir toda a carreira fazendo assim. Ó, 1 e o aumento no final. Agora, nós vamos fazer a carreira 13, 4, 2 carreiras retas de 9 pontos. Puxo bem essa aqui e a gente vai trabalhar toda a peça com essa linha pendurada. Carreira de número 5 vai ser uma carreira de 1, 2 e 1 aumento. Então, 2 pontos e 1 aumento por toda a volta, ficando com 12 pontos. Carreira de número 6, 2 pontos e 1 aumento, ficando com 16 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 7 até a carreira 11, então, 5 carreiras retas de 16 pontos. Vou fazer essas 5 carreiras e volto. Carreira 12, vamos fazer uma carreira de 1, 2, 3 pontos e 1 aumento, ficando com 20 pontos. Falta um aqui para dar o aumento. Agora, nós vamos fazer da carreira 13 até a carreira 16. Então, 4 carreiras retas com 20 pontos. Vou fazer e volto. Fiz as 4 carreiras, vou fazer 2 pontos baixíssimos e vou cortar, não precisa ser muito, 4 dedinhos, porque esse a gente só vai arrematar. Então, as mangas estão prontas. Então, a gente vai fazer todas as partes para depois costurar. Então, vamos para o cabelo. Aqui eu tô utilizando o tom de terra, telha, na verdade, de telha, mas você pode fazer da cor que você quiser. E aí, fiz a primeira carreira com 7 pontos no anel mágico e segunda carreira, então, 7 aumentos, ficando com 14 pontos. Vou fazer essa carreira e volto na próxima. Terceira carreira, uma carreira de 1 ponto e 1 aumento por toda a volta, ficando com 21 pontos. Quarta carreira, uma carreira de 1, 2 pontos e 1 aumento,
ficando com 28 pontos. Vou fazer essa carreira e volto na próxima. Quinta carreira, uma carreira de 3 pontos, 1, 2, 3 e um aumento, ficando com 35 pontos. Agora, sexta carreira, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 42 pontos. Vou fazer e volto na próxima. Carreira de número 7 vai ser uma carreira de 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento por toda a volta, ficando com 49 pontos. Agora, nós vamos fazer da carreira 8 até a carreira 17. Então, 10 carreiras retas de 49 pontos. Vou fazer essas 10 carreiras e volto. Fiz as 10 carreiras retas, mas aqui vai um detalhe, tanto para essa peça, uma dica, tanto para qualquer outra que você for fazer o cabelo. Então, caso o seu ponto seja menor do que o meu, né, seja bem apertadinho, você vai fazer mais algumas carreiras retas até pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo que o cabelo fica assim, não fica reto, ele fica meio inclinado, e aqui embaixo ele tem que pegar e sobrar um dedinho aqui para a testa. Então, você vai fazer as 10 carreiras. Se ficar mais aqui, ó, já vi das minhas alunas, por isso que eu tô falando isso com você aqui, de fazer as 10 carreiras e às vezes acabar aqui. E aí, eu peço para elas aumentar, fazer mais algumas até ficar desse jeito aqui para dar um aspecto melhor à sua peça. Então, sempre fique atento a isso, tanto nessa peça quanto em qualquer outra, de qualquer outra professora que você for fazer. Aí, no meu caso, as 10 dá certinho ali o tamanho que eu preciso. Eu posso até pegar aqui e medir com você, ó. Ó, deu certinho. E o meu, às vezes, até fica maior até, ó. Então, caso fique maior, sempre vai medindo. Bota bem certinho. Peraí. Você pode desmanchar também algumas carreiras, tá bom? Então, ó, um dedinho aqui pra testa. Acho que eu vou diminuir aqui no meu caso, ó. Vou diminuir 2 carreiras. E volto, só para mostrar para vocês. Ainda bem que eu medi. Sempre a peça que eu gravo fica menor do que a que eu crio. Ó, então diminuí as 2 e agora deu certinho. Por quê? A gente vai dar uma esticadinha assim. Então, hoje meu ponto tá mais larguinho. Então, eu fiz 8 carreiras no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao invés de 10 nessa peça aqui que eu tô gravando pra vocês. Pra ficar do jeitinho que eu falei, aqui embaixo e sobrando um dedinho aqui da testa. Esse aqui eu fiz 10, então você pode escolher. Vou cortar, fazer o ponto baixíssimo e cortar 2 palmos, porque a gente vai costurar e o que sobrar a gente vai fazer essa franjinha aqui na lateral. Então vamos para o coque. Primeira carreira, 7 pontos no anel mágico. Segunda carreira, 7 aumentos, ficando com 14 pontos. Então, vou fazer e volto. Na terceira carreira, vai ser uma carreira de 1 ponto e um aumento, ficando com 21 pontos. Quarta carreira,
uma carreira de 2 pontos, 1, 2 e um aumento por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com 28 pontos. Então, vou fazer e volto. Então, agora nós vamos fazer 4 carreiras retas. Então, da carreira 5 até a carreira 8. Então, 4 carreiras com 28 pontos. Vou fazer as 4 e volto. Carreira de número 9 vai ser uma carreira de diminuição. Então, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Vamos fazer a carreira dessa maneira. Carreira de número 10 vai ser uma carreira reta de 21 pontos. Então, vou fazer a carreira de número 10 e volto aqui. Finalizei com ponto baixíssimo e deixei 2 palmos para costurar. Então, a gente fez um, você vai fazer 2 desse, né? Porque são 2. E reservar para a gente costurar depois. Então, agora falta as asas, que tem um detalhe diferente de uma para outra, bem pequeno, a base aqui e o lacinho e depois a costura. Então, vamos lá. As asas, você pode fazer 4 e unir 2 e 2. Aqui eu fiz com 2 fios também. Pode ser feito assim, como eu vou fazer, com 2 fios. Podem ser da mesma cor ou como eu utilizei aqui, tons diferentes. Que eu usei o branco e o artesanal junto, então ficou dessa maneira. O branco puro, eu achei que os dois pode usar e ia destacar muito na peça, então misturei. Ela fica mais estruturada quando você faz com 2 fios, ou pode fazer, como eu falei, com um fio só. Então, no caso, faria 4 e cada uma com um fio só. E depois, na última volta aqui, a gente uniria, né, 2 e 2. Mas fazendo assim, dessa forma, fica muito bom, ó. Fica estruturado e do jeito que você colocar, ó, do lado de trás. Então, ela fica certinha, como eu falei, só a última volta que dá uma diferença de uma para outra, de um lado para o outro. Então, vou iniciar aqui com vocês. E aí, eu também vou trocar a minha agulha. Eu vou fazer com a 2, porque eu vou utilizar 2 fios. Então, a peça praticamente teci toda com 1,75 aqui no meu caso. E as asas eu aumentei para o número 2. Então, se você já faz amigurumi com a 2, as asas você vai fazer com a 2,5, tá? Ah, se faço com a 3, as asas 3,5, 3,25 tem umas numerações bem diferentes. Então, vai aumentar um pouquinho só para asa. Ó, com as duas linhas, 15 correntinhas. Feito as 15 correntinhas, eu vou entrar aqui, ó, a partir da segunda, da agulha para trás, na segunda corrente, lá na alcinha de baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada. Lembrando que, como a gente está trabalhando com 2 fios, a gente tem que sempre verificar se tem 2 fios na agulha na hora que a gente puxa. Não é difícil, só é um pouquinho mais, exige um pouquinho mais, mas dá para fazer. Então, vou fazer aqui até o final e volto. Cheguei ao final da primeira carreira, agora vamos para a segunda. Lembrando que a asa, a gente vai fazer carreiras de ida e volta. Então, vou fazer uma corrente, vou virar minha peça. Então, muito detalhe agora, muita atenção, porque a gente vai fazer, ó, 14 pontos baixos na alça de trás. Então, vou entrar no meio dos pontos que a gente fez, pegar
e fazer os pontos baixos, ó. Tem que vir as duas linhas. Então, toda aqui pela alça de trás, esses 14 pontos baixos. Vou fazer os 14 e volto. Fiz os 14 pontos baixos pela alça de trás. E agora vou fazer ainda a segunda carreira, mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Nessa hora, deixa as correntinhas um pouquinho mais frouxa, para não te dar trabalho. Agora, vou fazer a terceira carreira. Então, vou virar minha peça e vou voltar, ó, a partir da segunda corrente, como eu expliquei na alcinha de baixo. Vou fazer essas 3 primeiras aqui. 1, 2, 3. Ó, dá um pouquinho mais, porque tá trabalhando com 2 fios. Foi 3. Fiz as 3 correntes. E agora, no restante da terceira carreira, a gente vai continuar os 14 pontos baixos pela alça de trás, ó. Então, pela alcinha de trás, a gente vai fazer o restante da carreira. E aí, no total, vamos ficar com 17 pontos baixos. Vou fazer essa carreira e volto na próxima. Quarta carreira. Vou fazer uma corrente, virar minha peça e vou fazer os 17 pontos baixos pela alça de trás. Então, vou fazer aqui até chegar ali na ponta e volto para mostrar. Tá vendo que a gente vai fazendo os dentinhos da asa? Eu falo dentinho, né? Mas os degrauzinhos para formar a asa. E aí, cheguei ao final para formar um outro degrau. Nós vamos fazer, ó, mais 4 correntes, ainda na quarta carreira. 1, 2, 3, 4. Vou virar para fazer a quinta carreira e vou voltar a partir da segunda, fazendo um ponto baixo em cada. Então, nas 3 primeiras correntes aqui, a gente vai fazer normal. Fiz 3 pontos baixos nas 3 correntinhas que sobraram. E aí, vamos continuar a carreira, lembrando a quinta, fazendo pela alça de trás, um ponto baixo em cada, que aqui vão ser 17 pontos baixos na alça de trás. No total dessa carreira, nós iremos ficar com 20 pontos baixos. Então, vou fazer e volto. Sexta carreira, vamos iniciar aqui, ó, uma corrente, viro a peça. E aí, vou trabalhar pela alça de trás, fazendo 20 pontos baixos pela alça de trás. Então, vou fazer aqui e volto. Fiz os 20 pontos pela alça de trás, ainda na sexta carreira, vou fazer mais 4 correntes, para formar mais um degrau na asa. 3, 4. Vou virar minha peça e vou fazer a sétima carreira. Vou fazer as 3 primeiras, voltar a partir da segunda, entrar, né? A partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixo em cada correntinha. Então, aqui vão ser 3 nessa ponta. Tem que pegar as 2 linhas, às vezes vem só uma. Ó,
É melhor ajeitar do que depois ficar um erro ali te chamando a atenção. Então, fiz as 3 correntinhas, agora nós vamos pegar pela alça de trás e fazer 20 pontos baixos pela alça de trás. Então, vou fazer, quando chegar ao final, eu volto. Então, cheguei ao final e aqui vai um detalhe muito importante. Até a 7ª carreira, que é a que eu terminei de fazer, as 2 asas dos 2 lados são iguais. Você vai fazer igualzinho, né? Como eu mostrei aí. Ó, as 2 até a 7ª é igualzinho. Agora, a última carreira, a 8ª, de um lado e de outro, a gente vai fazer de formas diferentes. Então, essa daqui seria a minha asa da direita, essa que tá pronta, e eu vou fazer com vocês a da esquerda. Depois eu venho e refaço a 8ª carreira dessa com você aqui. Então, essa que eu fiz com você, aqui o passo a passo é a direita, lembrando que até a 7ª carreira são iguais. Então, aqui eu vou cortar. Ó, cortei e puxei. E ficou essas 2 pontinhas aqui. Agora, eu vou fazer um nó corrediço. Vou inserir minha agulha. Então, lembrando que agora eu vou fazer a asa da esquerda. Então, vou fazer daqui de baixo. A da esquerda eu vou começar de baixo, fazer essa volta e a parte de cima. Então, esse fiozinho da linha aqui, que tá sobrando, a gente vai esconder. E aí, eu vou fazer aqui embaixo. Treze pontos baixos. Na alcinha da correntinha que a gente iniciou, que ficou. Então, vou fazer os 13 e volto. E escondendo esse fio aqui. Vamos esconder todos os fios para depois só cortar. Então, vou fazer os 13, já fiz 2 e volto. Fiz os 13 pontos baixos e agora a gente vai, ó, fazer essa parte de trás da asa arredondando. E aí, também, nas esquinas, a gente vai fazer as diminuições. Então, lembra que a gente iniciou com 15 correntinhas e aí voltou na segunda, ficou com 14? Então, aqui nessa parte de baixo eu tenho 14 pontos, só que eu fiz 15 e no último a gente vai fazer uma diminuição. Vou entrar nele, vou segurar a linha aqui e vou entrar lá na lateral, já escondendo esse fiozinho aqui também. Entrei, e aí agora eu vou tirar tudo de uma vez para fazer a diminuição e a voltinha. Então, fiz a diminuição, agora vamos fazer 5 pontos. Então, entrando bem no esse de baixo. E eu vou esconder esse daqui do último também para baixo. Por quê? Porque na hora que a gente chegar aqui, o fio não tá solto, o ponto tá presinho. Então, é só fazer assim, vir aqui, ó. Opa, só tem que vir 2 fios, só tá vindo um, peraí. Ó, um passa para cima, o outro passa para baixo. 2, que aí depois a gente só corta. 2, 3, 4, 5. Ó, puxo bem aqui, esse, puxo bem o outro. Agora, eu vou pegar, ó, na lateral,
e vou pegar lá em cima, no primeiro dessa carreira, e vou fazer uma diminuição. Você fez a diminuição aqui, e aí vai seguir fazendo um ponto em cada, que aqui vai dar 1, 2, 3, pera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peraí. Eu vou fazer, quando sobrar umzinho eu volto. E vou falar com vocês quanto foi. Então, essa é a asa direita que a gente tá fazendo. Então, a última carreira aqui, que é a voltinha. E aqui eu tô nessa parte de cima. Fiz 21 pontos e um baixíssimo. Então, essa é a asinha que vai ficar do lado direito. A que vai ficar do lado esquerdo, nós vamos fazer exatamente iguais, só vamos mudar na última carreira, que é a 8ª carreira. Então, até a carreira 7, as duas asas serão iguaizinhas. E aí, eu já fiz aqui a asa da direita, da esquerda eu já fiz igualzinho até a carreira 7. Agora, a partir dessa 8ª carreira, cortei e vou colocar lá em cima, ó. E vou descer. A outra a gente fez ao contrário, eu fiz daqui para cá. E essa eu vou ao contrário. Então, é a única diferença nas duas. Então, vou colocar meu fio aqui, fazendo um baixíssimo. E aí, vou seguir até lá no final, fazendo 21 pontos baixos. Então, vou fazer e volto. Então, fiz 20, o primeiro, só encaixando, que ficou um baixíssimo. E aí, fiz 21 pontos baixos. Vou entrar aqui no último, permanecer com ele. Puxo a linhazinha dele pra cá. Entro ali e faço uma diminuição. Então, entro no último e na lateral. Vou esconder esse fio pra cá e esse para cá. Vou fazer 5 aqui. 1, 2, 3, espera aí que só tá um fio. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter quando trabalha com 2 fios. 3, 4 e 5. Ó, novamente, um fio vai fugindo, a gente volta para pegar os 2. E aí, vou fazer a diminuição aqui entrando na lateral e lá na primeira alcinha da parte de baixo. Fico com os 2, tiro tudo para fazer a diminuição. E aí, vou seguir aqui fazendo 1, 2, 3, vou contar e volto para dizer. 12 pontos baixos aqui e sobrou uma alcinha pra gente fazer o baixíssimo. E aí, agora eu puxo, corto mais ou menos 2 palmos de fio e venho puxando. Então, tá aqui as duas asas, ó.
Por que que a gente faz isso? Por causa dessa ponta e desse último ponto aqui, última carreira, fica virada as duas para frente. Então, por isso que uma a gente iniciou por baixo e terminou lá em cima, e a outra a gente começou em cima e finalizou embaixo, tá ok? Caso você não entendeu, volta o vídeo que eu vou explicando direitinho, pode deixar aí que eu explicarei. Na hora de costurar também vou explicar como que a gente vai fazer com esse fio, ó. Ainda falta a base que a gente vai fazer para depois montar, então vamos embora. Então, a base aqui, ela é igualzinha essa daqui, então não vou me deter muito nela, só na última carreira, que é esse detalhe aqui. E com vocês aqui eu vou fazer a minha de rosa, você pode fazer da cor que você quiser aí. Então, primeira carreira, fiz 7 pontos baixos no anel mágico, eu voltei para minha agulha de 1,75, que eu fiz todo o restante. E aí, segunda carreira, vou fazer 7 aumentos, ficando com 14 pontos. Então, vou fazer e volto. Terceira carreira, 1 ponto e 1 aumento por toda a volta, ficando com 21 pontos. Agora, quarta carreira, 2 pontos baixos, 1, 2 e 1 aumento por toda a volta. Então, vou fazer, vamos ficar com 28 pontos. Vou fazer e volto. Quinta carreira, vamos fazer uma carreira de 1, 2, 3 pontos baixos e 1 aumento, ficando com 35 pontos. Sexta carreira, uma carreira de 1, 2, 3, 4 pontos baixos e 1 aumento. Vamos fazer essa sequência por toda a volta, ficando com 42 pontos. Vou fazer e volto. Na sétima carreira, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos e 1 aumento, ficando com 49 pontos. Agora, essa é a base que a gente precisa, ó, para encaixar aqui, mas a gente vai fazer esse babadinho. Então, como que eu fiz ele? Vamos trabalhar na alça da frente, você olhando aqui. E aí, vamos fazer 5 pontos altos juntos. Então, vamos fazer o ponto leque. Vou fazer, ó, na alça da frente, 5 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser deixar o marcador, só para você saber. E aí, nós vamos fazer assim, ó, vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer um baixíssimo. Vou pular mais um e no próximo outro ponto leque. Então, vamos fazer isso por toda a volta dessa maneira. Eu vou fazer e volto aqui. Então, um ponto leque com 5 pontos altos, pulei um, fiz o baixíssimo no próximo, pulei o próximo e outro ponto leque, tudo na alcinha da frente. Fiz toda a volta, pulei um, fiz o baixíssimo, e aí lá no início, onde eu coloquei o marcador no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou cortar 2 palmos e reservar. Agora, vamos fazer o laço, ó, o anel mágico. Fiz o anel. E aí, eu vou subir dentro do anel 2 correntes, 1, 2. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos juntos. 1,
2, 3. 2 correntes, 1, 2, um ponto baixíssimo lá dentro do anel. Vou subir 2 correntes, 3 pontos altos dentro do anel. 1, 2, 3. E aí, 2 correntes e um baixíssimo. Agora eu vou cortar e puxar aqui a linha, opa, que eu cortei, e depois puxo a linha do anel. Então, já temos os 2 lacinhos. Todas as partes tecidas, vamos para a montagem e depois a finalização com bordado. Então, vamos começar por essa base, ó, eu já tenho aquela de plástico aqui, dei uma acertada. E a gente vai iniciar por aqui, ó, pela troca de cor. No caso, você pode até fazer da mesma cor dali, é só iniciar por esse dentezinho que fica atrás. Então, vou levar a minha linha aqui até a primeira alcinha que eu tenho. E vou ir pegando dessa forma, ó. Uma alça do corpinho, uma alça da base que a gente já deixou. Quando eu costurar a metade, eu encaixo aqui. Mas eu venho mostrar para vocês. Então, costurei a metade, lembra sempre de dar uma puxadinha. E eu vou colocar como tava no vidro, da onde eu tirei esse fundo, isso daqui para baixo e isso para dentro. Tá vendo que tem um relevinho aqui? Então, vou colocar desse jeito, com esse relevinho para dentro da peça. No caso, vai ficar escondido ali, ó. Eu vou encaixar e vou continuar a costura com essa pecinha aqui dentro. Então, agora vamos primeiro costurar o braço na manga, para depois no corpinho. Então, eu já fiz em um aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer nos dois. Primeiro, você vai pegar esse fiozinho, que é do finalzinho da peça, vou passar para dentro, vou dobrar aqui quase que a metade e vou caminhar com esse fio nas alcinhas aqui do avesso. Agora eu vou encaixar meu bracinho ali. Então, ó, lembrando que ele vai encaixar aqui a mãozinha, então ele tem que encaixar assim. Pode colocar um alfinete, se quiser, cuidado para não furar. E aí a gente vai costurar primeiro essa parte aqui de baixo, ó, pegando a alcinha. Eu tenho que, peraí, medir com o outro que eu já fiz para ver se tá direitinho, na mesma proporção, para não ficar um mais... Ai. Pronto, então, ó, vou pegar as alcinhas aqui e vou costurar toda essa parte final aqui. Sempre a alcinha do lado de dentro, para não aparecer desse lado a costura, ó. Olha num braço e vai olhando no outro. Fiz a parte de baixo. Vou fazer essa lateral, ó.
Mais um aqui. Prendi um lado, a metade praticamente. Agora eu vou prender. Dobro aqui, ó. Então, nessa alcinha, antes de encerrar aqui a carreira, na alcinha de dentro, vou vir por cima, por baixo e pego a alcinha. Ó, pra cima, pra baixo, pegando a alcinha. E agora do ladinho aqui. Vou fazer esse ladinho aqui igual a esse, ó. Pegando na alcinha de dentro, passando. Opa. Costurei o lado, vou jogar a linha que a gente costurou pro meio. Agora, essa daqui, da finalização da carreira da manga, também. Vou dar um nozinho nas duas. Mais um. Agora, nós vamos colocar esse nozinho dentro do braço, escondendo o fio e depois cortando o excesso. Então, entro com a agulha onde está o nó. Coloco uma das pontas ou as duas na agulha, ó. Puxo, aí é só esconder o nó e cortar. Vai desdobrar aqui e tá pronto os dois bracinhos com as duas mãos, ó. Agora vamos posicionar no corpo. Eu vou botar, segurar esse, ó, sempre onde a gente costurou pra dentro. Então, vou posicionar aqui e volto. Então, os braços, ó, vamos posicionar aqui. Costurei só a metade dele, só o finalzinho, ó. Toda essa volta, joguei o fio para trás. Agora, eu vou fazer esse daqui com vocês, mostrando como é que eu fiz. Pego um ponto do corpo e vou na manga. Vou fazendo assim. Mais um pouquinho. Caso você queira costurar mais um pouco, também pode. Eu costurei só essa parte até aqui. Vou contar quantas carreiras eu costurei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. 4, 5, 6, cheguei aqui. Pode colocar alfinete se você quiser. Então, costurei toda essa parte, vou entrar, vou sair aqui e vou costurar esse finalzinho. Esse pedacinho aqui. E aí, feito isso, a gente vai levar o fio para trás, dar um nozinho, arrematar, esconder lá dentro o nó e arrematar.
Vou dar um nó aqui e vou arrematar esses dois e depois um deles com esse da base. Então, vamos... Ó, agora aqui tá o fio do nariz, que eu vou arrematar com o do cabelo. Então, prendi ele aqui, ó. Posiciona aqui, bem no cantinho. E aqui é onde eu vou fazer a tal franjinha. Então, vamos bordar. Você pode fazer ela desse lado de cá ou desse, como eu falei. Então, vou botar bem aqui, ó, na direção desse olho. Feito isso, eu vou fazer assim com o cabelo para ele encaixar bem na cabeça, ó. Vamos fazer assim. Desculpa que às vezes posiciona aqui, acho que tá gravando e não tá. E aí a gente vai ver se tá realmente numa boa posição. Lembrando que aqui tem um dentinho. E aí, vou colocar os alfinetes. Vou puxar. E vamos colocar alfinetes. Para na hora que a gente estiver costurando, não sair. Eu vou ver se tá direitinho e volto para mostrar a costura. Então, o cabelo nós vamos costurar por aqui, ó. Por isso que a gente ajeita bem. Ó, vou pegar um ponto, vou entrar aqui, pego um ponto da cabeça e volto. É chamado costura zigue-zague. Venho por cima, pode pular pegar um ponto ou dois. E vou fazendo assim e puxa por toda a volta desse cabelo. Então, vou fazer, volto pra gente fazer o bordadinho. Então, costurei, ó, todo o cabelo. E aqui a gente vai pegando, fazendo uma franja aqui, bordadinha. Eu normalmente vou em pontos diferentes e volto praticamente no mesmo ou no do lado. E vou fazendo isso dessa forma até eu achar, deixa eu botar pra cá, que ficou bom. Então, vou fazer aqui porque fica mais fácil de ver, né, a peça. E posso andar mais um pouquinho aqui também. Então, vou ir fazendo assim. Costurei, ó, fiz. Se você quiser uma franja maior, também pode. Já enchi aqui o coque, você pode fazer um só em cima. Eu coloquei dois, um de cada lado. Então, vou posicionar aqui e venho mostrar direitinho. Posicionei aqui, ó. Então, no meu caso aqui, 1, 2, 3, na quarta carreira. Nesse caso, lembra que a gente diminuiu umas carreiras. Aqui também 4 carreiras, tá? Nas duas. Então, vou costurar um e depois o outro. Ficou mais ou menos aqui, ó, um pouquinho. Eu tenho os olhos como base, né, pegando só a pontinha do coque. E aí, vou costurar como? Pego um ponto do cabelo. E venho de trás, por baixo, e pego a alcinha do coque. Ó, vou seguindo assim. E puxo bem. Então, vou costurar os dois e volto. Já coloquei um lacinho, vou mostrar pra vocês o outro, ó.
Eu tenho 2 fios, um do anel e o outro bem comprido pra gente costurar. Vou posicionar na frente, vou entrar aqui em qualquer pontinho atrás dele e vou jogar o primeiro fio, que é o do anel mágico, um fio menor, pra cá. Ele vai ajudar a gente a posicionar o laço. Feito isso, você pode até botar um alfinete se quiser. Eu vou pegar aqui, ó, o pontinho de baixo e vou sair bem em cima. O primeiro fica solto aqui, parece que não tá prendendo, mas a gente vai fazer assim, ó, e volto. Posso até ir no ponto anterior aqui. E vou sair lá embaixo. Na hora que eu vim, ó, eu jogo para qualquer lugar. E aí, acerto o fio bem no meio. E puxo. Feito isso, ele vai dar uma apertadinha no meio. E aí, nós vamos voltar para cá com o nosso fio. E eu vou dar umas 3 voltas assim, de baixo para cima. 1, 2, entrando no mesmo lugar e saindo no mesmo. Sempre puxa e agora a gente vai sair aqui do outro lado, ó, mais um. Vou encontrar os 2 fios, vou dar um nó e esconder. E vai ficar assim. Já costurei uma asa e deixei a outra para fazer com vocês. Então, a asa, a gente deixou esse fio aqui, os 2, a gente vai costurar com os 2. Mas aí, tanto quanto um lado, tanto o outro, aquele ali que eu costurei, a linha estava em cima. Então, eu andei até aqui por trás. E essa tá embaixo. E eu vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui, seria o lado de trás, o lado avesso, e vou andando com o meu fio até ele chegar aqui. Então, quando ele chegar ali naquela parte, eu volto pra gente costurar. Então, ó, eu vou trazendo, não sei se dá pra você ver nessas alcinhas aqui, porque aqui tem um pontinho, então, abaixo dessa parte aqui. Cheguei aqui, ó, quase nessa parte. Então, já costurei uma, vou juntar aqui bem coladinho. E aí, vou fazer assim, ó, pego um ponto do corpo, venho e pego um da asa. Posso fazer 2 vezes no início, se quiser, ou vou seguindo. E aqui, ó, eu costurei até um dedinho aqui a mais em cima. E embaixo também, ó, 2 dedos. Então, vou costurar aqui primeiro, vou em cima e depois venho embaixo. E aí, sempre, na hora que tá costurando aqui, dá uma puxada. Mas na hora que tá trazendo, não puxa o fio, porque senão vai encolher, ou aqui, ou a ponta do outro lado. Então, vou costurar e volto. Então, ó, costurei, só falta o bordado. Peguei um fio, já entrei aqui deixando um pedacinho para arrematar. Como ela já tem muito detalhe, eu fiz um cílio simples, uma sobrancelha simples, a boquinha e quis fazer essa bochecha. Você pode mudar também. Então, vou entrar aqui embaixo com uma agulha de ponta, porque fica mais fácil de chegar aqui bem próximo do olho, devido à trava que a gente tem no olhinho.
Ó, eu sinto a trava aqui. E aí, vou subir. Tenta sempre sair no buraquinho, porque se você não entrou no lugar certo, você pode voltar. E eu sempre penso assim, ó, sobrancelha no início do olho e termina no final. 2 carreiras acima e desço na próxima. Vou fazer aqui. Vou ver se tá direitinha, qualquer coisa eu volto, vou fazer o outro lado. Acho que ficou muito em cima. Vou reduzir aqui a sobrancelha, abaixar, ficou muito... Vou descer uma carreirinha. Então, aqui, vou descer e aproximar dos olhos, ó. E aí, sim, vou levar pro outro lado. Vou fazer o outro, volto pra boca e a bochecha. Fiz o outro olho, ó, a boca, uma carreira abaixo, na mesma direção do nariz. Desço dou a volta nessa alcinha. E se você quiser arredondar a boca, ó, vou entrar no mesmo aqui, vou sair em cima. E vou sair aqui do lado e prender. Vou pro outro lado também. Assim a boca fica mais redondinha, caso você queira. Agora é só dar um nó e arrematar. Vamos para a bochecha. Cortei um pedaço do fio, dobrei a ponta, as 2 pontas ficaram aqui, ó, próxima à agulha. Eu sempre gosto de fazer a bochecha do meio do olho pra fora. Então, sempre pego, ó, na carreira de baixo, na mesma carreira do nariz. Entrei, ó, a alcinha do meio ficou ali, eu prendo. Se você tiver um fio até mais escuro, eu tenho, vou trocar. Troquei aqui a cor da bochecha, que aquela tava muito próxima à cor do rosto, ó. Travei, vou vir com a agulha de baixo pra fora. E vou fazer essa já é a primeira, 2 voltinhas. Opa. Pode fazer até 3, mas eu vou fazer só 2. A terceira, eu vou arredondar a linha. Então, vou fazer 2 indo de lá pra cá, tá? Só pra você não confundir. E a mesma quantidade que você faz de um lado, faz do outro, ó. E aí, vou puxando devagar pra arredondar. Entro aqui onde ficou a voltinha e vou pra fazer o próximo. A próxima bochecha. Então, vou fazer e volto. E aí, essa, ó, com essa cor mais... Deu todo um charme. Então, essa é a nossa anjinha Gabriela. Espero que você goste. E vou amar ver a sua versão.